Queridos irmãos, a paz do Senhor, damos graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito neste dia. Queremos agradecer a oportunidade a Deus e o privilégio de estarmos aqui. E queremos agradecer também a oportunidade ao nosso irmão Edgar Melo por ter dado essa confiança em nós depositada. Estaremos estudando hoje, nesse dia, a lição de número 11, que tem por título A Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Então, este é o título da nossa lição, mas a nossa leitura diária, ela está baseada no livro de Jó, capítulo 35, e o versículo 5, que tem por título O que revela o esplendor dos céus. Então, assim estaremos lendo a palavra do Senhor em Jó, capítulo 35, e o versículo de número 5, e assim nos diz a palavra do Senhor neste momento. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Glória a Deus. Meus amados irmãos, damos graças a Deus por tudo que o Senhor Jesus tem feito neste momento. Estamos diante de um texto bastante conhecido e de um livro que nós estamos falando durante esse trimestre, que é o livro de Jó. Vemos toda a trajetória do patriarca Jó, acompanhamos de perto o seu sofrimento, chegamos também nos aconselhamentos dos seus amigos e agora chegamos na parte de um grande homem também chamado Eliú. E Eliú, podemos o destacar que Eliú foi o mais jovem de todos que aparecem aqui no livro do patriarca Jó, dentre Bildade, Zofar e entre outros, vemos que Eliú é o mais jovem dos três amigos de Jó, e vemos que Eliú ele está tratando de uma grande repreensão contra Jó e seus amigos. Podemos acompanhar, queridos, que no capítulo de número 32 do livro de Jó, vemos que Eliú ele tem o primeiro encontro com os três amigos de Jó e com o próprio Jó, e vemos que Eliú ele repreende os amigos de Jó. Ele repreende de uma forma concreta, ele repreende de uma forma certa, porque no momento de dificuldade de Jó, os amigos de Jó foram ter com Jó e começaram a acusar a Jó, perguntando a Jó se o sofrimento que ele estava vivendo no momento presente era por alguma consequência pecaminosa. E vemos de Bildade a Zofar que isto acontece. Vemos que no sofrimento humano de Jó, os amigos de Jó foram até ele no presente momento e começaram ali julgar. Ô Jó, estás sofrendo porque fizeste isso. Estás padecendo porque tu fizeste algum pecado. Mas vemos que Eliú o repreendeu, todos os três amigos de Jó, quando foram ter com Jó, no momento em que Jó estava passando por uma grande tribulação. E acompanhamos o texto que está trazendo aqui para nós e vemos que a trajetória de Jó foi uma trajetória muito bela. Vemos que quando Jó ele começa a perder tudo, agora Jó passa por uma grande aflição. Os amigos de Jó vêm, e quando os amigos de Jó acabam, vem Eliú, e depois de Eliú vem o próprio Deus. E o que chama a atenção, queridos, é que Deus não repreendeu Eliú. E vemos que Deus repreendeu os três amigos de Jó, melhor dizendo. Então vemos que os três amigos de Jó, eles estavam errados. Não é que só Eliú estava certo, não. Mas vemos que Eliú, ele tinha respostas concretas. Podemos até acompanhar no versículo 7 do capítulo 32, vai nos dizer assim: Dizia eu, falem os dias,
e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que eu digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Ou seja, o que Eliú estava querendo tratar nesse momento presente era que não os sábios, nem só os sábios, tinha a resposta certa. Vemos Bildade, por ser muito mais velho que até o próprio Jó, mas vemos que Bildade não tinha a resposta certa para acalentar o momento presente que Jó estava vivendo, que foi o momento de tribulação. E vemos que Eliú foi o mais jovem de todos. De todos aqueles que discursaram perante Jó, Eliú foi o mais novo. E vemos que, como Eliú disse no texto que eu li, nem só os mais velhos têm as respostas certas. Não. Vemos que aquele que anda na direção de Deus, que anda fazendo conforme a vontade de Deus, tem a resposta certa para dar àquele que precisa no momento de dificuldade. Então, vemos a seguinte pergunta e a seguinte resposta também. E vemos que Eliú não era porque ele era jovem que ele não se intrometeu logo, não. É porque ele é sábio. Ele foi um homem sábio. Ele esperou o momento certo para falar e automaticamente repreender aquilo que estava errado. Vemos também no capítulo 32 e o versículo 11 do livro de Jó, que quando Eliú fala que ele esperou os três amigos de Jó falar, deram as suas opiniões e depois, como aqui o versículo está falando, depois que tudo que os amigos de Jó queriam falar, falaram, assim, ele agora falou aquilo que devia falar, repreendendo tanto a Jó como os seus amigos. Mas o capítulo 35 trata a seguinte pergunta da nossa leitura diária, que é o que revela o esplendor dos céus. E o versículo 5 diz: atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Glória a Deus. Então, que possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração e praticarmos tudo aquilo que o Senhor quiser em nossa vida.